Legislação em áudio para o concurso de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, preparado por K Concurseira. Bons estudos! Normas da Corregedoria, tomo 1, capítulo 2, seção 1, das atribuições. Artigo 5º. A função correcional consiste na orientação, reorganização e fiscalização dos órgãos e serviços judiciários de primeira instância, bem como na fiscalização da Polícia Judiciária, dos estabelecimentos prisionais e dos demais estabelecimentos em relação aos quais, por imposição legal, esses deveres forem atribuídos ao Poder Judiciário, e é exercida, no Estado de São Paulo, pelo Corregedor-Geral da Justiça, e nos limites de suas atribuições, pelos juízes de primeiro grau. Parágrafo 1º. No desempenho da função correcional, poderão ser editadas ordens de serviço e demais atos administrativos de orientação e disciplina, corrigidos os erros e sancionadas as infrações, após regular procedimento administrativo disciplinar, sem prejuízo de apurações civis e criminais. Parágrafo 2º. As ordens de serviço e demais atos administrativos editados pelo juiz corregedor permanente serão encaminhados à Corregedoria Geral da Justiça para revisão hierárquica. Parágrafo 3º. Consultas sobre a aplicação ou interpretação destas normas de serviço serão apreciadas pelo juiz corregedor permanente que, a requerimento do interessado ou de ofício se houver dúvida fundada devidamente justificada, submeterá suas decisões à Corregedoria Geral da Justiça. Subseção 1 da Corregedoria Permanente e das Correições Ordinárias, Extraordinárias e Visitas Correcionais. Artigo 6º. A função correcional será exercida em caráter permanente e mediante correições ordinárias ou extraordinárias e visitas correcionais. Parágrafo 1º. A correição ordinária consiste na fiscalização prevista e efetivada segundo estas normas e leis de organização judiciária. Parágrafo 2º. A correição extraordinária consiste em fiscalização excepcional, realizada a qualquer momento e sem prévio anúncio, e poderá ser geral ou parcial, conforme as necessidades e conveniência do serviço correcional. Parágrafo 3º. A visita correcional consiste na fiscalização direcionada à verificação da regularidade de funcionamento da unidade, do saneamento de irregularidades constatadas em correições ou ao exame de algum aspecto da regularidade ou da continuidade dos serviços e atos praticados. Parágrafo 4º. As atas das correições e visitas serão encaminhadas à Corregedoria Geral da Justiça nos prazos que seguem. Inciso 1. Correição ordinária até 60 dias após realizada. Inciso 2. Correição extraordinária ou visita correcional, até 15 dias após realizada. Parágrafo 5º. A Corregedoria Geral da Justiça implementará, gradativamente, a correição virtual, com vistas ao controle permanente das atividades subordinadas à sua disciplina. Artigo 7º. A Corregedoria Permanente será exercida pelo juiz a que a normatividade correcional cometer tal atribuição. Parágrafo 1º. O Corregedor-Geral da Justiça, com aprovação do Conselho Superior da Magistratura, poderá, por motivo de interesse público ou conveniência da administração, alterar a designação do Corregedor Permanente. Parágrafo 2º. Se não houver alteração no início do ano judiciário, prevalecerão as designações do ano anterior. Artigo 8º. O juiz corregedor permanente efetuará, uma vez por ano, de preferência no mês de dezembro, correição ordinária em todas as serventias, repartições e demais estabelecimentos sujeitos à sua fiscalização correcional, lavrando-se o correspondente termo no livro próprio. Parágrafo 1º. A correição ordinária será anunciada por edital, afixado no átrio do Fórum, e publicado no Diário da Justiça eletrônico, com pelo menos 15 dias de antecedência, bem como comunicada à Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva subseção. Parágrafo 2º. O juiz corregedor permanente seguirá o termo padrão de correição disponibilizado pela Corregedoria Geral da Justiça. Artigo 9º. Em até 30 dias depois de assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo, o juiz fará visita correcional às unidades sob sua corregedoria, com o intuito de constatar a regularidade dos serviços, observado o modelo disponibilizado.
Parágrafo 1º. A visita correcional independe de edital ou qualquer outra providência, e dela se lançará sucinto termo no livro de visitas e correições, no qual também constarão as determinações que o juiz corregedor permanente eventualmente fizer no momento. Parágrafo 2º. Se o juiz assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo a partir do mês de novembro, a correição geral ordinária prescindirá da visita correcional. Artigo 10. O escrivão auxiliará o juiz corregedor permanente nas diligências correcionais, facultada a nomeação de escrivão ad hoc entre os demais servidores da unidade. Artigo 11. Durante os serviços correcionais, todos os funcionários da unidade permanecerão à disposição do Corregedor-Geral da Justiça, dos juízes assessores da Corregedoria Geral ou do juiz corregedor permanente, sem prejuízo de requisição de auxílio externo ou de requisição de força policial. Artigo 12. Os livros e classificadores obrigatórios previstos nestas normas de serviço serão submetidos ao juiz corregedor permanente para visto por ocasião das correições ordinárias ou extraordinárias, e sempre que forem por este requisitados. Parágrafo único. No caso de registros controlados exclusivamente pela via eletrônica, os relatórios de pendências gerados pelo sistema informatizado serão vistados pelo juiz. Artigo 13. Os estabelecimentos prisionais e outros destinados ao recolhimento de pessoas, sujeitos à atividade correcional do juízo, serão visitados uma vez por mês, artigo 66, inciso 7 da LEP. Parágrafo 1º. Realizará a visita o juiz corregedor permanente ou o juiz a quem, por decisão do Corregedor-Geral da Justiça, essa atribuição for delegada. Parágrafo 2º. A inspeção mensal será registrada em termo sucinto no livro de visitas e correições, podendo conter unicamente o registro da presença, sem prejuízo do cadastro eletrônico da inspeção perante o Conselho Nacional de Justiça, e após sua lavratura, cópia será encaminhada à autoridade administrativa da unidade prisional, para arquivamento em livro de folhas soltas. Parágrafo 3º. Ressalvado o afastamento deferido por prazo igual ou superior a 30 dias, ou motivo relevante devidamente comunicado à Corregedoria Geral da Justiça, o juiz corregedor permanente realizará, pessoalmente, as visitas mensais, vedada a atribuição dessa atividade ao juiz que estiver respondendo pela vara por período inferior. Artigo 14. A sistemática prevista no artigo 13 não desobriga a visita mensal às cadeias públicas, sob responsabilidade tanto dos juízes de varas privativas de execuções criminais como daqueles que acumulem outros serviços anexos. Subseção 2. Das apurações preliminares, sindicâncias e processos administrativos. Artigo 15. As apurações preliminares, as sindicâncias e os processos administrativos relativos ao pessoal das serventias judiciais tramitarão no formato digital, e serão instaurados e processados pelos juízes corregedores permanentes a que, na atualidade do procedimento, estiverem subordinados os servidores de que trata o artigo 1º, incisos 1 e 2, do provimento CSM número 2460 de 2017, alterado pelo provimento CSM número 2496 de 2019, devendo ser observado o tipo de procedimento disciplinar. Inciso 1. Apuração preliminar. Quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida a autoria, ao final, poderá ser arquivada ou ensejar a instauração de sindicância ou processo administrativo. Inciso 2. Sindicância. Quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de repreensão, suspensão ou multa. Inciso 3. Processo administrativo. Quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de demissão ou dispensa a bem do serviço público e cassação de aposentadoria. Parágrafo 1º. Os procedimentos disciplinares previstos nos incisos 1, 2 e 3, serão instaurados por portaria, dispensado o registro em livro, com a descrição dos fatos e a identificação do servidor, nome completo, matrícula, cargo e posto de trabalho, exceto nas apurações preliminares em que não houver autoria definida. Parágrafo 2º. Instaurado o procedimento, o juiz corregedor permanente determinará o encaminhamento do ofício de comunicação ao distribuidor, por e-mail institucional, e no formato PDF, com as seguintes informações: dados de qualificação do servidor, nome completo, número de inscrição no CPF,
endereço residencial ou domiciliar inclusive CEP, e classe processual de acordo com o procedimento instaurado. Parágrafo 3º. Recebido o ofício, o distribuidor providenciará o cadastro no sistema informatizado com distribuição por direcionamento, cabendo à unidade judicial inserir no processo digital a portaria devidamente instruída. Em razão da natureza da ação, a anotação de segredo de justiça será gerada automaticamente pelo sistema informatizado na distribuição dos procedimentos disciplinares. Parágrafo 4º. Nos procedimentos disciplinares decorrentes de reclamação apresentada fisicamente, após a instauração e a distribuição do procedimento, a unidade de tramitação digitalizará e juntará as peças devidamente categorizadas no sistema informatizado, concedendo-se o prazo de 45 dias para sua retirada pelo reclamante, sob pena de inutilização, vedado o peticionamento eletrônico inicial. Parágrafo 5º. O Corregedor-Geral da Justiça poderá avocar procedimento disciplinar em qualquer fase, ou instaurá-lo originariamente, a pedido ou de ofício, designar juiz corregedor processante para todos os atos pertinentes e atribuir serviços auxiliares à unidade diversa daquela a que estiver vinculado o servidor. Artigo 16. Os juízes corregedores permanentes comunicarão à Corregedoria-Geral da Justiça a instauração, a decisão final, e as medidas cautelares impostas ou revogadas em qualquer procedimento administrativo de natureza disciplinar, por meio de mensagem eletrônica, com informação do número do processo, e a senha de acesso aos autos digitais derivada de sigilo simples, no caso de instauração, para processamento pela diretoria da Corregedoria e de código do expediente de acompanhamento das apurações preliminares, sindicâncias e processos administrativos. Parágrafo único. Qualquer decisão em apuração preliminar, sindicância ou processo administrativo que afete a folha funcional do servidor, como afastamentos e punições aplicadas ou cumpridas, será informada à secretaria competente da área de recursos humanos, provimento CSM número 2460 de 2017, artigo 6º, parágrafo único, com sua redação dada pelo provimento CSM número 2619 de 2021. Artigo 16. Havendo alteração do posto de trabalho dos servidores a que se refere o artigo 15, com procedimento disciplinar digital em curso, este será redistribuído ao juiz corregedor respectivo, observadas as seguintes regras. Inciso 1. Se o novo posto de trabalho corresponder a uma das unidades de que trata o artigo 1 grau, incisos 1, 2 e 6 do provimento CSM número 2460 de 2017, alterado pelo provimento CSM número 2496 de 2019, os procedimentos disciplinares deverão ser encaminhados ao distribuidor em fila própria para envio à unidade de destino utilizando a funcionalidade de redistribuição, preservando-se o número do processo, os andamentos já inseridos pela unidade de origem e a tramitação digital. Inciso 2. Se o novo posto de trabalho corresponder a uma das unidades de que trata o artigo 1 grau, incisos 3, 4 e 5 do provimento CSM número 2460 de 2017, alterado pelo provimento CSM número 2496 de 2019, a unidade de tramitação deverá materializar, imprimir e encaminhar os procedimentos disciplinares, mediante carga ao distribuidor, que providenciará o envio à unidade de destino utilizando-se da funcionalidade de movimentação unitária para as anotações necessárias. Artigo 17. Eventuais recursos serão interpostos eletronicamente e, após mantida a decisão, ou reformada parcialmente, artigo 312, parágrafo 3º, da Lei Estadual nº 10.261 de 68, remetidos à Corregedoria-Geral da Justiça, excepcionalmente por funcionalidade de redistribuição. Parágrafo único. Nos casos de proposta de demissão ou dispensa a bem do serviço público, ou cassação de aposentadoria, os autos serão sempre redistribuídos à Corregedoria-Geral para apreciação, independentemente da não interposição de recurso. Artigo 18. Sem prejuízo da atribuição ao juiz corregedor permanente, o Corregedor-Geral da Justiça poderá aplicar, originariamente, as sanções cabíveis e, enquanto não prescrita a infração, reexaminar, de ofício ou mediante provocação, decisões absolutórias ou de arquivamento,